para você que vai assistir essa aula agora, eu tenho uma novidade para te contar. O Supremo antecipou sua Black Friday. E se você quer ter acesso a descontos especiais e exclusivos, clique no link abaixo e entre no nosso grupo VIP. Boa aula e bons estudos. No que diz respeito ao auto de prisão em flagrante, assinale a opção correta. Então, agora temos prisão em flagrante. Letra A. A falta de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo o caso de instauração de portaria. Letra B. Após a lavratura do auto, será entregue ao preso a nota de culpa assinada pelo escrivão, contendo o tipo penal, o nome do condutor e o da vítima. Letra C. Quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante, esse fato deverá ficar consignado para justificar a omissão. Letra D. Do auto lavrado deve constar a informação sobre a existência de filhos, idade e se possuem deficiência, bem como nome e contato de responsável por cuidar dos filhos indicado pela pessoa presa. Letra E. O condutor assinará o termo de depoimento e, após a oitiva das testemunhas, receberá o recibo de entrega do preso ao final da lavratura do auto. Uma questão um pouquinho mais capciosa, em que está explorando o conhecimento do artigo 304 e seguintes do CPP, que é justamente a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Aqui é uma questão até que tem mais a cara de escrivão, porque é o escrivão quem vai proceder à lavratura desse APFD. Mas ainda assim tem conhecimentos que o investigador ele tem que saber quando dá a lavratura. Não por acaso, né, aqui em Minas Gerais a gente tem um plantão digital, e os investigadores eles ficam muitas vezes sozinhos nas unidades policiais. O escrivão fica com o delegado lá na Central Estadual do Plantão Digital. Então, esse conhecimento de flagrante é muito importante para o investigador de polícia. Vamos aqui achar os erros das alternativas. Todas estão no Código de Processo Penal. Tudo é letra de lei. A falta de testemunha da infração vai impedir um auto de prisão em flagrante delito, gente? Estaríamos perdidos, né? Perdidos. Lembrando que auto de prisão em flagrante é uma forma de se iniciar o inquérito policial. Então, ou a gente inicia por portaria, ou a gente inicia por meio da prisão em flagrante de alguém. E aí, se esse crime for de ação penal privada, a gente vai precisar da vítima, mesmo na prisão em flagrante, para falar: olha, eu quero que essa pessoa seja presa. Aí se inicia o inquérito. É uma forma de se iniciar o inquérito, que não faz mudar as características do artigo 5º do CPP. Tá? Então, a falta de testemunhas não impede a lavratura do APFD. O que vai ocorrer é que a gente vai se valer das chamadas testemunhas de apresentação. Porque necessariamente o APFD tem que ter testemunha. E aí essa testemunha de apresentação, ela vai atestar que o APFD foi lavrado da forma legal. Ela não consegue atestar que aquele indivíduo praticou o delito, porque ela não estava lá, ela não viu nada. Mas ela consegue atestar que esse indivíduo foi conduzido até a autoridade policial, que o procedimento foi lavrado como deve ser na forma do artigo 304. E assina esse APFD. São as testemunhas de apresentação que muitas vezes, senhoras e senhores, serão vocês. Serão os próprios policiais, tá bom? Via de regra, são os próprios policiais. A gente não vai pegar ninguém da rua, né, coitado? A pessoa tá lá tomando uma cervejinha no bar e fala: vem cá, funcionar como testemunha de apresentação. Coitados, deixa para quem já tá lá no plantão sofrendo, né? É melhor. Letra B. Essa B, ela estava quase certa. Realmente tem que entregar ao preso a nota de culpa, só que ela não é assinada pelo escrivão, né? Ela é assinada pelo delegado de polícia. Então, a nota de culpa, que é até um nome bem técnico, né? Nota de culpa. Parece que a pessoa está assumindo uma culpa logo no início do inquérito policial. Mas é esse o nome que se dá, nota de culpa. É como se fosse um recibo que se entrega à pessoa presa para informá-la: olha, você está sendo presa porque você está sendo acusada de ter cometido o crime tal, o condutor, ou seja, quem te capturou foi fulano de tal, as testemunhas são tais, a vítima é tal. Tem prazo de até 24 horas contados da realização da prisão para entregar essa nota de culpa, tá? Então, já matamos a letra A e a letra B. Letra C. Pode ser, sim, que o investigado ele se recuse a assinar o auto de prisão em flagrante. Já aconteceu várias vezes comigo. Só que
Em vez da gente deixar consignado, a gente manda 2 testemunhas assinar por ele. É isso que o CPP pede. Então, aquelas mesmas testemunhas da PFD, que funcionaram como testemunhas de apresentação, ou não, são testemunhas mesmo, vão assinar no lugar dele. Então, letra C também está errada. A letra D, ela está correta, tá, gente? É dever do policial perguntar sobre a existência de filhos, idade, se possuem deficiência, bem como o nome e contato do responsável por cuidar dos filhos, indicado pela pessoa presa. Por quê? Essa é uma preocupação com a vida familiar do preso? Por que isso é relevante para a investigação? Isso, na verdade, é uma preocupação que você tem com a primeira infância. Tanto que a lei se chama Lei da Primeira Infância. Um filho não pode ser punido pelos erros do pai ou da mãe. A gente tem que encontrar meios para que esse filho ele esteja amparado, porque aí cabe ao próprio Poder Judiciário encontrar mecanismos de amparar aquele infante, né? Nem que seja por meio de um abrigo institucional e temporário. Então, perguntar sobre isso é fundamental, é o nosso gabarito. A letra E, ela está errada no que tange ao momento do recibo de entrega. O condutor, assim que ele falar e assinar, ele vai receber o recibo de entrega para ser logo liberado. O que acontece, pessoal? Como muitas vezes as prisões em flagrante são realizadas por policiais militares, a gente sabe que qualquer do povo pode realizar, mas na prática, quem realiza muitas vezes são os policiais militares. Antes da reforma de 2008, salvo engano, os policiais militares que atuavam como condutores tinham que ficar até o final da lavratura da PFD. Muitas vezes demorava 2, 3, 4 horas. E eles ficavam lá esperando só para receber o recibo de entrega. Não faz o menor sentido. Depois que o condutor ele é ouvido, o que a gente vai precisar dele? Não precisa mais. Então, reformou-se o CPP para instituir que assim que o condutor fosse ouvido, ele já recebesse o recibo de entrega e fosse liberado. E depois a gente escuta as testemunhas, as vítimas, o próprio investigado e lavra o APFD completo, tá bom? Então, aqui fala ao final da lavratura do auto, tá errado. Isso, assim que lavra o auto de prisão em flagrante delito, o primeiro a ser ouvido é o condutor. Tem uma ordem a ser seguida. Condutor, testemunhas, vítima e pessoa presa. O condutor é o primeiro. Foi ouvido, entregou o recibo de entrega, está liberado. Qualquer pessoa pode atuar como escrivão. O CPP, ele já previu essa possibilidade. Nos locais em que não há escrivão disponível, qualquer pessoa compromissada pode fazer assim por ela, preferencialmente agentes públicos, né? Então, pode ser que investigadores, vez ou outra, lavrem autos de prisão em flagrante delito. Aqui em Minas Gerais não é preciso não, tá, gente? Porque a gente está até com um número bacana de escrivão com a Central Estadual do Plantão Digital, que otimizou ali os serviços. Mas pode ser que haja uma necessidade. E aí, procede as oitivas. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Relativamente ao flagrante esperado, assinale a alternativa correta. Estamos falando de prisão em flagrante, espécies de prisão em flagrante. Trata-se de hipótese de flagrante nulo, que deve ser relaxado porque foram criadas provas de um delito inexistente, exatamente para viabilizar a prisão. Por via de consequência, o responsável pela fraude deve responder por crime de denunciação caluniosa e também por abuso de autoridade se for funcionário público. Letra B. Nessa modalidade de flagrante, o sujeito não é localizado casualmente na posse de objetos, valores, dinheiros ou armas, de modo que a situação fática leve à conclusão de que ele é autor do delito. Note-se que, no último exemplo, o furto considera-se consumado porque a bolsa já havia sido tirada da esfera de vigilância da vítima, sem a ocorrência de perseguição imediata. Daí a conclusão de que a prisão em flagrante não significa necessariamente que o furto esteja apenas tentado. Confusa saber, né? Letra C. Nessa modalidade de flagrante, apontado como válido e regular, os agentes da autoridade, cientes, por qualquer razão, de que um crime poderá ser cometido em determinado local e horário, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento, deixam que o suspeito haja, ficando à espreita para prendê-lo em flagrante no momento da execução do delito.
Letra D. Esse tipo de flagrante, também chamado de diferido, consiste em atrasar o momento da prisão, mantendo acompanhamento sobre os criminosos para que se consigam melhores provas contra os envolvidos em organizações criminosas ou tráfico de drogas. Letra E. Nessa espécie de flagrante, agentes provocadores, que podem ser da autoridade, vítima, induzem, convencem alguém para praticar um suposto delito, tomando ao mesmo tempo providências para que se torne impossível sua consumação. Vamos lá. Agora, os conhecimentos que se exigem do candidato, eles não se restringem ao Código de Processo Penal. É preciso ter um conhecimento doutrinário e jurisprudencial sobre a prisão em flagrante. Falamos na nossa aula de teoria sobre as diferenças entre flagrante esperado e flagrante preparado. E o nome é autoexplicativo, né? O flagrante preparado ocorre um induzimento, uma instigação do agente na esfera da sua psique, porque se for material vai ser o flagrante forjado. Então tem ali um induzimento, uma instigação para fazer com que aquele indivíduo pratique o crime. E nos termos da súmula 145 do STF, o flagrante preparado é ilegal. Ilícito, porque é impossível a sua consumação. Diferentemente, a hipótese do flagrante esperado. Olha o nome, esperado. Espera-se o quê? A prática dos atos executórios, para que aí sim possa prender em flagrante. Então, isso é fruto de uma boa investigação. É lícito, é lícito. Se uma equipe policial tem conhecimento de que uma casa lotérica será assaltada no dia tal, na hora tal, porque estavam de forma lícita procedendo à interceptação telefônica, então é natural que esses agentes eles se posicionem estrategicamente em torno dessa casa lotérica, aguardem o momento do início da execução, porque senão não tem como flagrar, fica só na cogitação, a gente não pode prender ninguém porque está cogitando. Espere o início da execução e proceda à captura desses agentes. Isso é flagrante esperado, é um flagrante legal. Percebam que muitas vezes, essa foi até uma dúvida da turma de delegado, muitas vezes o flagrante esperado ele também será diferido. Então, olha essa alternativa D. Esse tipo de flagrante, também chamado de diferido, consiste em atrasar o momento da prisão, mantendo acompanhamento sobre os criminosos, para que se consigam melhores provas. Muitas vezes, a gente vai retardar mesmo o momento da prisão para proceder à prisão em flagrante. E ela será, ao mesmo tempo, esperada e diferida. Mas, mais uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O flagrante esperado pode ser diferido, mas não necessariamente. Não necessariamente. O flagrante diferido é o que ocorre no bojo das chamadas ações controladas, que estão presentes na lei de drogas, na lei de organizações criminosas e na lei de lavagem de dinheiro. Tirando isso, a gente não fala em flagrante diferido, mas a gente pode continuar a falar no flagrante esperado. Nas demais hipóteses criminosas, no exemplo que eu dei no roubo, pode estar ali presente, ainda que não seja perpetrado por uma organização criminosa, ainda que seja perpetrado por um único indivíduo, ainda assim a gente pode falar no flagrante esperado, que, repito, é lícito, fruto de uma boa investigação. Então, a alternativa que conceitua o flagrante esperado é a letra C, tá? Válido e regular. Beleza? Diga. Boa pergunta, vamos lá. O diferido tem que ter autorização judicial? Como eu disse, temos 3 leis regulando a chamada ação controlada. Lei de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A lei de organização criminosa não exige autorização judicial, exige comunicação. O legislador utilizou essa palavra, comunicação, é diferente. Lei de drogas e lei de lavagem pede autorização, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão. Tendo em conta as disposições referentes à ação penal, o terror dos nossos alunos, a ação penal, contidas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Na ação penal de iniciativa privada, restará perempta a ação se, uma vez iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos ou não. Letra B, o direito à representação, sendo personalíssimo da vítima, extingue-se com a morte dela. Letra C, sendo a vítima a União, a ação penal será sempre pública, independentemente do crime praticado.
Letra D. Em se tratando de ação penal de iniciativa privada, a renúncia do direito à queixa em favor de um dos autores do crime a todos aproveitará, mas o perdão concedido a um não se estende aos demais. Letra E. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, uma vez oferecida pela vítima, ela será irretratável. Questão mais difícil, pessoal. A gente tem que ter muita atenção para não cair em cascas de banana. Aqui está pedindo o conhecimento da letra fria da lei novamente, mas são vários artigos ali, entre os artigos 24 até os 60, que compreende todo o conjunto da ação penal, foram cobrados vários artigos e vários parágrafos. Perceba que a letra A está falando novamente da perempção, que nós falamos na questão anterior. Só que está cobrando um inciso diferente, está cobrando o artigo 60, inciso 1º. De fato, ocorrerá a perempção quando, uma vez iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo por 30 dias. Só que esses 30 dias têm que ser seguidos, eles não podem ser espaçados. Veja que a perempção está ligada com desídia, com má vontade. A vítima iniciou a ação penal, mas não está nem aí para ela. Então, esses 30 dias têm que ser seguidos. Ela abandonou o processo e não falou para ninguém, tá? Vamos lá. O direito à representação, sendo personalíssima a vítima, extingue-se com ela. Qual que é o erro da letra B, pessoal? A representação, ela não é personalíssima. A gente tem queixa personalíssima. Ação penal de iniciativa privada personalíssima. Essa nós temos, artigo 236 do Código Penal, é um crime que fala do induzimento a erro ou ocultação de impedimento para o casamento. E nesse caso, somente o contraente enganado, quem casou induzido a erro, é quem poderá ajuizar a ação penal privada. De forma que, se essa vítima morrer, já era, morreu o processo. Não tem como ter sucessor, não cabe o CAD, exatamente. Quem que é o nosso CAD? O cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente ou irmão. A gente só fala em personalíssima na queixa. Representação sempre vai poder ter o CAD ou o representante legal. Tá? Então, eu posso estar viva e com plena saúde mental e ainda assim emitir uma procuração para alguém representar para mim. Tá tudo certo. Tá bom? A letra C, ela se coaduna com o CPP, está lá no artigo 24, parágrafo 2º. Sendo a vítima a união, a ação penal será sempre pública, independentemente do crime praticado. É até um pouco óbvio, né? Assim, se a união é um ente público, como que vai ser uma ação penal privada, né? Quem que seria o titular dessa ação penal? É óbvio que vai ser público, a gente está lidando com a União, assim como estados e municípios. Então, estados e municípios e o próprio Distrito Federal, se forem vítimas de crime, ação penal pública, independente de qual seja ele. Letra C é o gabarito, mas vamos às demais. A letra D estava caminhando bem e terminou mal, né? Então, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, a renúncia do direito à queixa em favor de um dos autores do crime, a todos aproveitará, certo? Mas o perdão concedido a um, ele necessariamente se estenderá aos demais, é a indivisibilidade. Você não pode escolher contra quem você vai perdoar. E letra E, artigo 25 do CPP. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, uma vez oferecida pela vítima, será ela irretratável. Vamos lá, revisitar esse conceito. Se eu represento em face de alguém, então eu fui ameaçada pelo João, eu representei. Nasceu inquérito policial. O João me procurou e pediu desculpas. Eu pensei, pô, o cara é bacana, foi um momento de fúria ali, vou perdoar. Não vou querer representar mais, não. Eu posso fazer isso? Eu posso retratar da minha representação? Pessoal, eu posso. Artigo 25 do CPP, eu posso. Só que tem um momento. Se a ação penal já foi oferecida, ou seja, as investigações acabaram, o Ministério Público pegou o inquérito e falou, vou denunciar. Ofereceu a denúncia. O juiz nem apreciou ainda, mas o Ministério Público ofereceu a denúncia. Eu não vou poder me retratar mais. Acabou. Mas se até lá eu quiser me arrepender da minha decisão, eu posso. Tá? Então, se eu representei, eu posso me retratar, desde que até o oferecimento da denúncia ou queixa.
da denúncia, melhor dizendo, artigo 25. Tá bom? Ótimo, pessoal. Vamos lá. Considerando as inovações do pacote anticrime, assinale a opção correta em relação à cadeia de custódia. Vamos para provas novamente. O descarte do vestígio não exige necessariamente autorização judicial. Letra B. Se o perito oficial constatar a necessidade de exames complementares no vestígio, deve realizá-los imediatamente, remetendo à central de custódia apenas posteriormente. Letra C. A preservação do vestígio de uma infração penal é de responsabilidade do perito oficial chamado ao local do crime. Letra D. O início da cadeia de custódia ocorre com o recolhimento do vestígio do crime. Letra E. Após coletado e examinado o vestígio, este deverá ser, faltou ser, armazenado, não se podendo romper o lacre, sob pena de invalidá-lo como meio de prova. Pessoal, essa questão, ela fez muita gente boa errar. Porque ela parece fácil, mas ela não é. Ela não é. A bem da verdade, eu já vou dar a resposta aqui para vocês e a gente vai resolvendo as alternativas, é que descarte de vestígio não necessariamente precisa de autorização judicial. Pode ter casos que precisa? Pode. Mas não é uma regra, não. O legislador colocou isso expressamente lá no 158B, inciso 10º. Fala, se for o caso, precisará de autorização judicial. Então, pode ser, imaginem vocês, pode ser que o crime sequer virou processo, ficou ali só no âmbito do inquérito, não achou autoria, não teve materialidade muito bem detectada. Vai precisar da autorização judicial para quê? Às vezes não é um objeto ilícito, certo? Então, não precisa necessariamente de autorização judicial. Já temos aqui o nosso gabarito. A central de custódia, na letra B, pessoal, ela é o grande local de armazenamento dos vestígios. Via de regra, os vestígios irão para a central de custódia. As perícias, inclusive, são realizadas na central de custódia, muitas delas. Então, não tem nenhuma disposição no CPP que fale isso. Deve realizá-los imediatamente, remetendo à central de custódia apenas posteriormente. Não tem nada disso no Código de Processo Penal, nada. A lógica é inversa. A central de custódia é o local que o vestígio deve ficar. Letra C, a gente resolveu uma questão de preencher lacunas, que a gente viu que é uma responsabilidade do próprio agente público, que primeiro teve contato com o vestígio, a preservação daquele local. Não precisa ser o perito. Claro que muitas vezes será, até porque perito é agente público, mas não precisa ser necessariamente ele. O início da cadeia de custódia, pessoal, não ocorre com recolhimento. A primeira fase da cadeia de custódia é o reconhecimento. Então, o 158B traz a primeira fase, o reconhecimento. E antes do reconhecimento, tem que isolar aquele local do crime. O isolamento do local do crime, ele funciona justamente para que possam ser reconhecidos vestígios que seguirão a cadeia de custódia. Então, o recolhimento, ele é só depois do reconhecimento de que aquele vestígio é importante para a materialidade do crime. E muitas vezes, pessoal, o lacre terá de ser rompido, né? Faz parte da cadeia de custódia. Ele terá de ser rompido. Como que o perito vai manusear um objeto? A arma está lá, dentro do invólucro lacrado. Ele precisa fazer a prestabilidade da arma e a eficiência das munições. Como que ele vai fazer? Dentro do invólucro, ele vai romper o lacre. O grande ponto é que ele tem que documentar o rompimento desse lacre. Isso vai preservar a cadeia de custódia, mas muitas vezes os lacres serão rompidos. Tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Pessoal, lembre-se que cadeia de custódia parece difícil, mas acaba que se cobra exatamente o que está na lei. Não viaja muito igual a prisão em flagrante, que a gente tem ali possibilidades doutrinárias para serem exploradas, igual o flagrante esperado. Cadeia de custódia, não. Leu ali o 158A, o 158F, tá suave para resolver a questão, tá? Bora lá. Assinale a opção correta em relação ao inquérito policial. Letra A. O objetivo do inquérito policial é permitir a formação da opinião delicti das pessoas ou instituições responsáveis pela formulação do juízo acusatório, que, via de regra, incumbe ao Poder Judiciário.
Letra B. A autoridade policial poderá indeferir o pedido de instauração de inquérito feito por pessoa que se julga vítima de fato criminoso, caso constate que se trata de fato atípico, ou seja, que não é crime. Letra C. Trata-se de procedimento administrativo imprescindível para a propositura da ação penal. Letra D. Embora a ação penal privada dependa do oferecimento de queixa-crime pela parte legitimada, é dever da autoridade policial instaurar inquérito, ainda que não haja manifestação da pessoa que tenha qualidade para intentá-la. Letra E. A autoridade policial que receber notícia apócrifa, o que é apócrifa? Anônima, denúncia anônima. Notícia apócrifa é denúncia anônima. De fato criminoso, consumado há poucos dias, deve instaurar o inquérito e iniciar de pronto as investigações por força do princípio da indisponibilidade. Vamos lá, temos algumas alternativas aqui que a gente já consegue bater o olho e falar não, né? Não. Vamos uma a uma. A letra A, ela caminhou bem. Mas quando ela afirmou que incumbe ao Poder Judiciário formular o juízo acusatório, está errado. Primeiro porque é o Ministério Público. E Ministério Público não é um órgão do Poder Judiciário. Ministério Público é um órgão independente, ele não está vinculado a nenhum poder. Não é legislativo, não é executivo e também não é judiciário. A opinio delicti cabe ao Ministério Público na ação penal pública, que é a nossa regra. Então, esse Poder Judiciário matou a alternativa. A letra B pode ser que tenha causado alguma confusão, mas ela está correta, tá? Percebam, se um cidadão vai até a delegacia e conversa com os investigadores ou com o próprio delegado e fala assim: doutor, doutora, eu quero lavrar um boletim de ocorrência porque a minha esposa me traiu. Bom, em regra a gente pode até lavrar para documentar isso, né? A pessoa quer documentar que foi traída. Tá. Mas daí eu vou instaurar inquérito com base em quê? Não é crime, é fato atípico. Então essa filtragem das demandas que aportam na delegacia cabe ao delegado de polícia. Ele não vai instaurar inquérito porque a vítima quer, não. Muitas vezes a vítima vai falar que foi vítima de um crime, ela não vai ter prova nenhuma disso, é uma coisa. Porque aí ela está falando que ela foi vítima de um crime. Outra coisa é ela chegar lá narrando um fato atípico e exigindo a instauração de inquérito policial. Aí não vai poder mesmo, não. Tá? Então a nossa letra B, ela está correta. Sabemos que o inquérito policial, ele é dispensável, né? Se ele é dispensável, ele é prescindível. Cuidado com as confusões terminológicas. Imprescindível está falando que ele é fundamental. E ele não é. Ele não é. A letra D. Estava caminhando bem, mas esse finalzinho, ainda que não haja manifestação da pessoa que tenha qualidade para intentá-la, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, queixa-crime, está errada. Contraria o artigo 5º do CPP. E a letra E, pessoal, o segredo está no artigo 5º, parágrafo 3º. Novamente o artigo 5º, mas parágrafo 3º. Denúncia anônima, para a gente fechar esse bloco e ir para o nosso intervalo. Denúncia anônima. Se o delegado recebe uma denúncia anônima, pode falar do crime mais cabeludo que seja. Chacina. Terrorismo. Caralho a 4. Eu vou instaurar inquérito logo de cara? Eu não sei nem se é verdade, eu não sei nem quem está me falando isso. Cabe ao delegado de polícia verificar preliminarmente a veracidade das informações. E em verificando, ainda que minimamente, que faz algum sentido, vou dar um exemplo. Acho que eu até dei isso na aula de teoria. Eu fui delegada de Pompéu, uma região bem rural, e eu recebi uma notícia anônima de trabalho escravo. A gente foi no endereço narrado na notícia anônima, o endereço nem existia. Poxa, eu vou instaurar inquérito disso, por mais grave que seja, eu não tenho como instaurar. Então, primeiro eu verifico. Se o endereço existisse, se fosse uma fazenda, eu poderia até instaurar para verificar. Agora, de um endereço que nem existe, ou falando que alguém foi vítima de crime, a gente não achou nem a vítima,
Não tem como. Então, notícia anônima precisa verificar as informações e depois instaurar o inquérito policial, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos fazer o corte e dar o intervalinho.